Boa noite, igreja. Boa noite aos irmãos que estão nos assistindo por qualquer plataforma digital, Facebook, YouTube. É um prazer ter você conosco aqui nessa noite para que possamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Nós sabemos que estamos vivendo os momentos difíceis, né? Estamos um pouco distantes um do outro, mas não podemos deixar de levar a mensagem do Senhor. E a igreja, através da tecnologia, né, tem levado essa mensagem até a sua casa, que você possa realmente meditar na mensagem dessa noite. Antes de nós iniciarmos a mensagem, eu queria pedir a vocês, aí onde vocês estão, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento que nós estamos aqui na tua casa levando a tua mensagem. Tu sabe que são momentos difíceis, mas o Senhor tem provido meios para que a tua palavra continue sendo propagada. Fica conosco, abençoe cada filho teu, onde quer que esteja neste momento, nos protege e nos guia em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem uma pergunta que tem ficado na minha mente há um tempo. Nós já temos mais de 90 dias de quarentena, nem é mais quarentena. E eu me pergunto o que nós temos aprendido com esse período que nós temos vivido. Nós sabemos que várias pessoas, elas vão à TV, elas vão aos programas e elas dizem que é muito provável que depois desse momento que nós estamos vivendo, as pessoas se saiam melhores do que quando entraram. Mas quando nós olhamos para a realidade, nós podemos perceber que, de certa forma, as pessoas se tornaram mais egoístas. As pessoas pensam mais nelas mesmas do que no próximo. Essa pandemia veio para poder não só distanciar a gente um do outro, cada irmão, de ter esse contato mais próximo, mas também fazer meio que você esqueça do seu irmão por completo. Nós devemos tomar bastante cuidado, porque percebemos que mesmo em meio a tantas crises que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar de amar o nosso irmão mesmo à distância. Porque nós podemos fazer a diferença na vida do outro mesmo estando distante. Eu estive meditando essa semana e eu pensando comigo quanto Deus é bondoso, porque mesmo em meio a essa pandemia, eu consigo perceber que Deus, Ele permitiu com que essa pandemia viesse no momento certo. Porque hoje nós temos tecnologia, porque o que seria das pessoas, dos irmãos, em uma época onde não tem tecnologia? Onde não podemos compartilhar, não podemos ver os nossos familiares, nossos amigos por vídeo, não podemos conversar à distâncias. Então seria muito mais difícil em outra época, mas foi permitido que essa pandemia viesse agora, porque hoje nós temos meio de poder conversar um com o outro, né? A tecnologia está aí para isso. E eu queria que vocês nessa noite meditassem comigo no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 23. Muito se fala que essa pandemia já tem causado, né, e vai causar ainda muito mais efeitos na economia no mundo inteiro. Né? A gente vê os governos se manifestando de várias maneiras diferentes para poder amenizar, né, a economia deles, mas a gente sabe que o baque vai ser muito grande, porque muitas indústrias pararam, muitas empresas grandes pararam e isso vai acabar caindo no bolso de alguém. E no século que nós vivemos, onde meio que as pessoas elas estão muito apegadas aos bens materiais, né, e muito apegadas também ao dinheiro, as pessoas têm se preocupado bastante, né? E a Bíblia ela é cheia de conselhos em relação a isso. Ela nos mostra que nós não devemos nos preocupar em momento algum, né? Em momento nenhum, em todos os momentos que nós vivemos, a gente percebeu que Deus ele colocou a sua mão poderosa sobre o seu povo e cuidou do seu povo. Né? Então nós não devemos desconfiar desse Deus, devemos acreditar mesmo em meio a esse momento. Aí no capítulo 10 de Marcos, no versículo 23, Jesus vem falando sobre uma das coisas que ele mais fala em toda a sua trajetória aqui na terra, que é a questão das riquezas. E Jesus diz assim, a Bíblia, versículo 23 de Marcos: Então Jesus, olhando ao redor,
disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem é que pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do meu evangelho, que não receba, já no presente, o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. É uma das coisas que Jesus mais vem advertindo as pessoas. Quando você pega os 4 evangelhos da vida de Jesus, ele fala muito sobre a questão das riquezas. Porque as pessoas elas têm se afundado nesse quesito. As pessoas têm cada dia mais submergido, não é? Nesse mar de riquezas, de conquistas, de bens materiais. E tudo se resume a dinheiro. Eles criaram há um tempo atrás a moeda para que a economia pudesse fluir melhor, e hoje as pessoas elas se preocupam demais com o dinheiro. Na época de Jesus também não era diferente, por isso que Jesus também falou várias vezes a respeito do dinheiro. E é interessante porque quando nós lemos essa passagem, é logo após uma passagem bastante conhecida da Bíblia, que é a do jovem rico. Jesus tem um encontro com aquele jovem e o jovem fala: olha, querendo ser salvo, mas alguma coisa segurava aquele jovem. Era um jovem que era estudioso da Bíblia, que procurava fazer a vontade de Deus, que guardava os mandamentos de Deus, mas o seu coração ainda não estava entregue completamente a Jesus, porque o seu coração era do dinheiro. Às vezes as pessoas têm colocado o dinheiro como o Deus da sua vida. E para que momento melhor para perceber isso do que o momento que nós estamos vivendo? Às vezes nós nos preocupamos bastante. A pandemia veio aí, se eu não me engano, uns 100 dias que já está parado, tudo parado. A gente percebe que em alguns lugares já estão em lockdown, tudo trancado. E você se preocupa: se eu der, eu vou ficar com o quê? As pessoas elas têm se preocupado demais com elas mesmas e esquecido de se preocupar com o próximo. Talvez é nesse momento que aqueles que se dizem cristãos verdadeiros devem aparecer. É nesse momento crucial da história que nós, que dizemos ser cristãos, que dizemos ser adventistas do sétimo dia, devemos mostrar a nossa cara. Mostrar para que viemos aqui nessa terra. Fazer a diferença. E esse é o momento de nós fazermos a diferença, não é? Às vezes, quando nós olhamos a igreja trabalhando em lugares fora, nós achamos lindo. Mas o que nós temos feito na nossa vida? Às vezes você tem um vizinho próximo de você que está passando necessidade, mas você não consegue enxergar porque você só consegue ver um palmo na sua frente. Só consegue enxergar como é que está a sua vida. E esse momento, por mais que nós vemos aí as atitudes do nosso governo em relação à questão financeira, dando auxílio e tudo, mas existem muitas pessoas aí que ainda têm passado necessidade. Muitas pessoas que precisam da ajuda. E não só de ajuda financeira, mas eu sempre costumo dizer que às vezes as pessoas acham necessidade só o que comer, só o que vestir, mas o pão espiritual é extremamente importante nessa época que nós estamos vivendo. Porque tudo que tem acontecido, esses fatos, essa pandemia, tudo isso a Bíblia disse que iria acontecer e ia ser o princípio das dores.
Nós não devemos ficar surpresos com esse tipo de coisa, mas nós devemos fazer a diferença. E eu acho interessante porque sai o jovem rico da história, acaba a história do jovem rico, Jesus fala para o jovem rico: olha, se você quer entrar no reino de Deus, você vende tudo que você tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que o jovem rico se retira daquele lugar. Aí depois Jesus ele vai e prepara um sermão sobre riqueza, onde Jesus fala assim: olha, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Logo após aquele momento com o jovem rico, Jesus ele olha para os seus discípulos, para todo mundo que estava ouvindo, e fala: olha, cuidado, porque muitas pessoas às vezes elas acham que obedece, elas acham que já faz tudo de acordo com a palavra de Deus, mas tem alguma coisa que está acima de Deus. Tem alguma coisa na sua vida que talvez você não queira abandonar, você queira ficar ainda na sua vida, porque talvez essa coisa, e para muitos é o dinheiro, tem tomado o lugar de Deus na vida dela. E Jesus ele faz esse sermão sobre riqueza, e ele deixa bem claro para Pedro, quando Pedro fala: mas Jesus, a gente abandonou tudo e te seguiu. E Jesus fala: olha, todo mundo que abandonou casa, que abandonou pai, que abandonou mãe. E quando Jesus está falando isso, não é porque você tem que sair da sua casa ou sair dos seus pais, é porque às vezes o pai fala assim: olha, eu não aceito você entrar na igreja. Talvez o seu amigo fala bem assim para você: se você começar a ir para a igreja, a gente vai perder a amizade. E você começa a entrar em uma sinuca de bico, né? Em qual lado eu vou seguir? Eu sigo a minha vontade de me entregar a Jesus, ou eu aceito o conselho dos meus pais? Os pais estão aqui na terra para poder cuidar dos seus filhos, né? E para poder levar os seus filhos para o céu. É responsabilidade dos pais de acordo com o seu espírito de profecia. Mas às vezes existem alguns pais que não temem a Deus, e infelizmente têm aconselhado seus filhos e preferem que seus filhos se distanciem de Deus, fique distante. Por isso é a esses pais que Jesus se refere, é a essa casa, é a esses irmãos, é a esses filhos que Jesus diz aqui que aquele que abandonar, esse daí vai ter uma recompensa grande. E quiçá aqui diz a vida eterna no mundo por vir. Esse é o plano de Jesus, é nos conceder a vida eterna no mundo que está por vir. A vida que nós temos aqui, nós vemos as tragédias que acontecem. Vem uma doença assoladora que acaba com a população, e de repente sai uma doença, já entra outra, já entra uma pandemia, e as coisas que às vezes você acha que não vai piorar e tende a piorar. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente sabe que as coisas só tendem a piorar aqui nessa terra, e só vai melhorar quando Jesus voltar. Por isso que eu e você deve se preparar. E o que eu acho interessante, porque logo que Jesus termina esse sermão, 2 de seus discípulos, os irmãos, Tiago e João, eles chamam Jesus, e ele vai lá e fala assim: Jesus, eu quero conversar com você. E eles falam bem assim para Jesus: olha, quando vier o Senhor na sua glória, permite-nos que um sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. E eu fico impressionado porque teve o episódio do jovem rico, teve o sermão sobre riqueza, e agora você vê esses 2 que já estavam andando com Jesus há tanto tempo, e mesmo assim eles queriam estar mais alto do que os outros, queriam estar melhores do que os outros. E quando você continua lendo os textos, você vê que Jesus ele fala bem assim: olha, aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. E Jesus ele deixa bem claro para os seus discípulos que ali entre os irmãos, ali entre aqueles apóstolos, não tem ninguém maior que o outro. Por isso, queridos, quando nós estamos vivendo esse momento que é de difícil, um momento complicado, mas não existe ninguém melhor que o outro. Todos nós somos iguais. Estamos vendo isso porque pessoas que têm muito dinheiro, diante dessa doença, não adianta. Pessoas que têm seus problemas, diante dessa doença aí, são todos iguais.
Todas as pessoas são iguais diante de doenças. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha recursos, às vezes você procura os melhores médicos, os melhores tratamentos, mas às vezes o seu dinheiro não compra a vida. Porque a vida está em Jesus. E Jesus quer conceder a verdadeira vida. Mas Jesus, ele inspira um de seus discípulos a escrever uma coisa interessante. E que às vezes as pessoas confundem. Eu queria que vocês lessem comigo o 1 Timóteo, no capítulo 6. Aí da sua casa, abra aí sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 10. É um verso bastante conhecido. E o apóstolo diz: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviarão da fé e a si mesmo se atormentarão com muitas dores. Quantas pessoas desistem do caminho do Senhor porque às vezes a dificuldade é o emprego no sábado, porque às vezes você tem uma promoção, porque às vezes você vê o estilo de vida que o mundo oferece, ou talvez você se pega pensando igual Asaf, em algum momento da sua vida. Asaf falou assim: por que o ímpio prospera e o justo não? E talvez você comece a se questionar e falar assim: parece que a vida do outro é melhor e ele não serve a Deus. De repente você se pega distante dos caminhos do Senhor. Mas no final, Asaf mesmo reconhece e sabe que aquele caminho que parece ser bom, no final é caminho de morte. E o nosso caminho, que é estreito, que a Bíblia diz, vai nos levar à vida eterna. Tem uma recompensa muito grande. Estamos vivendo aqui nessa terra com a proteção do Senhor, não é? Devemos acreditar nesse Deus. E a Bíblia é clara quando diz assim: porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si que é mal, não é? Não é você ter dinheiro ou não ter dinheiro que define a maldade no seu coração, não é? A gente sabe que o versículo diz que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Porque às vezes o rico ele pode se ludibriar com as coisas, com as coisas que a riqueza pode comprar. O carro do ano, a mansão, a casa na praia, e você às vezes acaba se esquecendo de Deus. Quando você pega a história, você percebe que a maioria das vezes o povo se aproxima de Deus quando eles estão sofrendo, quando não há saída. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Não deixe com que isso aconteça com você. Não espere que venha a tragédia, não espere que venham os momentos difíceis para que você possa se aproximar de Deus. Mas se aproxime já de Deus. Confie já no Senhor e tenha certeza que Ele vai estar cuidando sempre de você. Você tem que permitir com que Deus ele tenha esse cuidado na sua vida. Nós estamos vivendo esse momento e muita gente tem medo. E eu fico impressionado, porque às vezes as pessoas têm tanto medo, e em alguns lugares nós sabemos que a nossa igreja começa a abrir e começa a ter os cultos, não é? E as pessoas falam assim: ó, não vou à igreja, não é? Porque está no momento de pandemia. E eu entendo, mas se você não vai à igreja por causa da pandemia, e por que às vezes você vai para um lugar de aglomeração muito grande, né? Às vezes por causa do dinheiro, como tem em bancos, que a aglomeração é gigantesca, e às vezes você vai, tem coragem de ir lá, mas não tem coragem de ir na igreja por causa da pandemia. Você tem que refletir o que é a sua vida com Deus. Você tem que refletir nesse momento quem é você nessa história, em que lado você está nessa história. Se eu tenho coragem para sair na rua em momentos, me colocando em risco, porque realmente é um momento de risco, por que eu não tenho coragem de ir à casa do Senhor? E aqui eu quero abrir um parêntese. Às vezes nós vemos muitos irmãos que são mais velhos e eles têm a vontade de ir na igreja, a igreja abre e ele quer ir logo. Mas, meus irmãos, eu aconselho a vocês: fiquem em casa, porque é orientação. Você que tem já uma certa idade, já está num grupo de risco, você que tem alguma doença, fica em casa, não é?
Você acompanha os cultos de casa. Nós sabemos que nós temos os cultos da Novo Tempo, nós temos os cultos aqui que a igreja está transmitindo. Fica em casa. Mas você que talvez não tenha nenhuma doença e só não quer ir à igreja, talvez por você diz assim, é a pandemia. Não é a pandemia. Às vezes é um momento de fraqueza espiritual que você está passando. Então tenha cuidado, porque nesse momento de fraqueza espiritual você precisa enxergar o Senhor, porque só o Senhor pode te tirar desse momento, te tirar desse mar que talvez você está afundando cada vez mais. E é interessante porque no texto que nós lemos, o primeiro texto, Jesus, aqui tem um parêntese que ele faz, ele, quão difícil é, aí ele abre um parêntese, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Isso é para aquelas pessoas que confiam na riqueza. Eu não sei se vocês sabiam, mas há um tempo atrás, ali por volta da Idade Média, alguns séculos atrás, as pessoas achavam que para entrar no céu tinha que ter dinheiro. Porque para entrar no céu você tinha que comprar a sua entrada, vamos dizer assim. Às vezes você tinha que comprar um pouquinho de areia, ou você tinha que comprar um pedaço de madeira dizendo que era da cruz de Jesus. Você tinha que ter dinheiro para poder entrar no reino de Deus. Se você não tivesse dinheiro, era certeza que você não ia entrar no céu. Em algum momento da história, isso é verídico. As pessoas acreditavam nisso. Algumas civilizações na nossa terra acreditavam nisso. Que precisava ter dinheiro para ir para o céu. E em momento algum a Bíblia diz isso. Assim também hoje em dia, você pode ter muito dinheiro, você pode ter pouco dinheiro, não importa, o que importa é o seu coração, o que importa é a sua fidelidade para com Deus. Que você possa cada dia estar meditando nessas passagens que nós lemos aqui e entendendo que Jesus, ele está olhando para você nessa pandemia, nesse momento difícil. Que você possa usar o tempo que você tem. Muita gente tem ficado muito em casa. Eu sempre digo, agora não há desculpa para não ler mais a Bíblia, para não estudar mais o Espírito de Profecia. Aproveite esse tempo da melhor forma possível. Estude mais, se aproxime mais de Deus. Eu tenho certeza que essa aproximação vai fazer com que você se torne um cristão muito melhor. Aí sim, eu tenho certeza que quando você sair dessa pandemia, aí sim eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito melhor. Então, que você possa cada dia estar entendendo qual é a missão que Jesus te deu. Neste momento, eu queria convidar a nossa irmã Raquel para poder fazer um louvor conosco. Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver e em todo teu ser nele confiar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar.
coração que há de dar. Teu imenso amor te virá socorrer quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e em todo teu ser nele confiar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Deixe as suas preocupações, os seus medos, as suas angústias. Entregue tudo na mão de Deus e o mais Ele fará. Quando tudo perante o Senhor estiver e em todo teu ser nele confiar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Amém. Amém. Eu queria finalizar a mensagem dessa noite com a passagem do livro de Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, versículo 19 ao versículo 21. É um sermão que Jesus faz, e em meio a esse sermão ele fala também sobre a questão da riqueza. E ele diz, versículo 19: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Que essa possa ser o nosso versículo em meio à nossa vida, que o nosso coração possa estar no Senhor, que nós possamos acumular esses tesouros no céu. E como eu acumulo? Fé e obras. Neste momento vamos fechar os nossos olhos aí onde você está e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pelos momentos que nós estamos vivendo, buscando a Tua presença, seja no nosso lar, seja através das mensagens que nós temos ouvido da internet, da Novo Tempo, seja através do estudo da Tua Palavra, através das orações que nós temos feito, através do Espírito de profecia. Não importa o meio, Senhor. O que importa é a vontade que nós temos de estar Te buscando em Espírito e em verdade. Nós sabemos que está próxima a Tua volta e nós devemos nos preparar para esse grande dia. Não devemos colocar nenhuma outra preocupação acima dessa, que é justamente nos preparar para esse encontro com o Senhor. Por favor, Pai querida, toma cada filho Teu em Tua mão. Nós estamos muitas vezes em nossos lares e saímos só em momentos de necessidade, mas que o Senhor possa proteger cada filho Teu nesse momento. Que o Senhor possa estar derramando as Tuas bênçãos sem medida, Senhor, na vida deles.
para que possamos a cada dia estar apegados ao Senhor, mais próximos de Ti e nos preparando para esse grande dia. É difícil, Senhor. Nós sabemos que o caminho é estreito e muitas vezes nós temos que abandonar tantas coisas que talvez nós gostamos, pessoas que talvez nós gostamos, mas são pessoas que às vezes nos distanciam do Senhor, são coisas que querem tomar o Teu lugar em nossa vida, que não possamos deixar que isso aconteça, mas que possamos ter sempre em nossa mente, assim como o apóstolo Paulo, seguir para o alvo, para o prêmio da vitória, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado por tudo. Fica conosco, nos abençoe nessa noite mais, em nome de Jesus. Amém.